pessoal, seja muito bem-vindo então a mais um vídeo aqui do canal. Tô muito feliz, né? Em junho eu não postei o vídeo de fechamento, né, do mês de junho. E aí eu tô postando agora então, né, do mês de junho e de julho, porque foi uns meses assim, bem... que eu não consegui mesmo postar, tá? Não foi nem porque eu esqueci ou porque não deu, é porque eu não consegui postar. Enfim, eu quero mostrar aqui pra vocês, né, tô aqui com alguns livrinhos que eu quero mostrar pra vocês de novas aquisições e também falar com vocês a minha nova leitura, né, que eu tô lendo no momento. Já adianto, né, aí, que em junho eu não consegui fazer a leitura de nenhum livro. Foi um mês que, sabe aquele momento que você não tá conseguindo ler nada, né? As pessoas chamam isso de ressaca literária, eu acho o nome feio, eu não gosto de usar, mas enfim, eu não consegui utilizar, eu não consegui, na verdade, fazer alguma leitura. Mas, né, esse mês de julho, né, já consegui engatar uma leitura, já tô fazendo uma leitura muito boa e daqui a pouquinho eu já mostro ela pra vocês. Mas eu gostaria de conversar com vocês a respeito, né, dos vídeos aqui do canal. Então, os vídeos, pessoal, são toda terça-feira, não tem um horário específico, mas é toda terça-feira. Então, eu quero convidar a você, eu sei que muitos de vocês já assistem aqui, né, os vídeos que eu posto no canal, mas se possível, compartilhe esse vídeo, né, com pessoas que gostam de ler, né, que possam querer conhecer aqui o canal, que possa gostar aqui dos vídeos, que possa se inscrever também. E certifica a sua inscrição. Toda terça-feira, como eu posto os vídeos, né, você pode estar verificando, né, um horário bacana para que você possa estar assistindo aqui o vídeo, para que você fique por dentro até mesmo das atualizações que eu posto aqui no canal, que é muito importante, né? Você é muito importante, já que esse canal aqui existe, para que ele também, né, tenha o prosseguimento, você possa, na verdade, ficar por dentro daquilo que eu tô fazendo, para que você possa me acompanhar também, combinado? Então, tem aqui o meu caderninho, gente, de anotações, né, de organização aqui do canal, e eu vou dizer pra vocês que em junho eu não anotei nada. Então, filme que eu assisti, gente, eu não vou lembrar. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações pra vocês, depois vocês podem dar uma olhadinha. E deixa eu verificar, eu assisti mais séries, nossa, teve uma série na Netflix que eu assisti que foi muito boa, que era O Sobrevivente, era uma série lá no Alasca, que as pessoas tinham que ficar lá e com aquilo que a produção tinha dado pra eles só. Então as pessoas mau caráter acabaram fazendo com que outras saíssem, e aí a pessoa tinha que atirar tipo numa pistolinha, falando que não queria ficar mais lá. E aí pessoas muito mau caráter roubaram cobertores das outras, né, térmico, pra poder ficar quentinho no frio. E lá no Alasca fica menos de zero graus Celsius. Menos de zero, abaixo de zero. Então, só com a roupa do corpo não dá pra se esquentar. O Alasca já é frio de dia, de tarde, imagina à noite. Enfim, mas aí eu achei muito legal. E não foi algo assim do nada, porque as pessoas boas no final, independente de alguma coisa, eu acredito que elas sempre vencem. Enfim, mas no caso que foi na vida real, as pessoas boas realmente venceram. Elas ganharam. E eu fiquei muito feliz. Na verdade, tinham duas pessoas que meu marido e eu estávamos torcendo pra vencer, que era o Javier e era o Brian. Eles eram pessoas extremamente éticas, jogavam o jogo direitinho, mas infelizmente as pessoas elas tinham que ficar em grupos. E aí o Brian e o Javier ficaram no mesmo grupo, só que o Brian decidiu abandonar o Javier porque ele sabia que o Javier ia fazer com que ele mudasse de ideia. Então ele queria já sair de lá, e é uma fala de uma pessoa, foi muito interessante, que falou assim: esse jogo, as pessoas desse grupo estão testando o meu teste de humanidade, fazendo com que eu perca a minha cabeça. Então ela decidiu sair também. E o Javier, ele tinha que ficar num grupo, então as pessoas não venciam sozinhas, elas tinham que jogar em equipe. Então se uma equipe ficasse contra uma pessoa, toda aquela equipe podia expulsar aquela outra pessoa e ela tinha que atirar. Não teria outro grupo, né, se o outro grupo não aceitasse. Enfim, mas no final das contas, os do bem, vamos dizer assim, ganharam, graças a Deus. E aí em julho, né, eu fiz aí um estudo de inglês, vou mostrar aqui pra vocês. Então eu postei algumas coisinhas lá no meu Instagram, tá no destaque de inglês.
é o meu desejo bastante estudar inglês e aprender, na verdade, a língua, né? Então, eu quero aprender inglês, que tem muita literatura, muita coisa boa na internet, de livros, falando na língua inglesa. Então, a gente perde muito conteúdo porque não sabe falar inglês. Eu penso dessa forma, porque as pessoas, às vezes eu ouço as pessoas que sabem falar inglês, compram um livro na língua original e leiam, é algo diferente, né? Então, por exemplo, né? Então eu comprei esse livro, Aprenda a Pronúncia do Inglês. Não sei se é bom, tá, gente? Tô achando bem difícil, porque, assim, são coisas, tipo, gráfico, uma palavra no grego ou em hebraico, não sei. E aí não tem o som pra gente poder escutar. Então aqui seria algo mais guiado, né? Na sala com o professor, porque eu não tô querendo agora mexer com isso. Mas enfim, eu vou, depois que eu estudar tudo direitinho, os outros que eu tenho, vou pegar esse pra poder ver. Senão, eu vou ficar só com o foco aqui no YouTube mesmo. E aqui na minha cidade, eu comprei esse aqui, o dicionário de língua inglesa. Ele é muito bacana porque tem a tradução, né, do português para o inglês e do inglês para o português. Então, sempre que eu preciso, eu gosto de ir primeiro no do inglês. Aí eu fico mais no do inglês, que é o primeiro. E aí tem muitas questões. Past, present, future, artigos definidos, definite articles, enfim, eu gostei bastante, foi muito baratinho aqui na minha cidade, eu acho que foi R$ 5 um dicionáriozinho desse, e é da Ciranda Cultural. E aí, um livrinho que não foi barato, tá? Foi caro, mas que, assim, tem umas diquinhas bacanas e ensina a gramática, que é o Gramática de Inglês. Saiu pela Martins Fontes, eu gosto da edição dessa editora. Curso de gramática Langeshaded, cheio de H, C, palavras, consoantes embaralhadas, mas enfim, eu peguei ele para poder dar uma estudada. Na verdade, eu dei uma lida, gostei bastante. E só esperando um pouquinho mais de tempo para poder deslanchar mais um pouquinho no inglês. Tá sendo um estudo um pouquinho lento, porque eu tenho as outras leituras, tenho trabalho, faculdade, casa, tantas outras coisas, né? Família. Então, são muitas coisas, né, que envolvem na vida do leitor. E a gente precisa dar prioridade para algumas coisas. Então, vamos seguindo. E aí eu também tenho meu caderninho de inglês, ao contrário do que muitas pessoas aí têm. Só caderno de vocabulário. Eu tenho um caderno, né, que eu tô aprendendo a cultura inglesa. Eu tô aprendendo também, né, as notas inglesas, como que falar alguma coisa em inglês. Como que perguntar o preço e tudo mais. Eu não tô estudando coisas soltas, sabe, pessoal? Do tipo, como pedir um cafezinho e tudo mais. Não. Então, por exemplo, eu tô estudando assim. O ramo das notas, então eu tenho que saber as notas, como que se diz as notas. E aí, no ramo das notas, a gente precisa perguntar o preço. Às vezes o preço da banana, o preço do sapato e tudo mais. E aí, pra não ficar uma coisa muito solta, então tô estudando por categoria. Então, vou mostrar um pouquinho de nada aqui pra vocês. Então, por exemplo, aqui, olha, eu abri nas notas. E aí eu fui tão curiosa que eu escrevi as notas e os presidentes que estão naquelas notas. Então, por exemplo, George Washington está no dólar de R$1, no one center. Desculpa, no $1. Então, George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, que inclusive organizou aí a independência dos Estados Unidos, que é comemorado no dia 4 de julho, Independence Day. Enfim. Mas estou aqui estudando, gostei bastante desse caderninho. Acho que eu vou levar pra vida toda esse caderninho, gente. Amei demais ele. Eu quero comprar um outro desse. Enfim, não é fácil a gente aprender uma nova língua, mas a gente precisa aprender se a gente quiser, né? Então tem que correr atrás, que ninguém mais vai correr atrás da gente. Fiquei pensando aqui que antigamente os nossos pais corriam atrás das coisas pra gente, né? Mas quando a gente chega a ser adulto, é a gente que tem que correr atrás. E que trabalhão que dá. Eu fico pensando, gente, quando eu errava, e às vezes a minha mãe não me dava umas palmadas. Hoje, meu Deus, ela ainda tinha uma criança. E ainda não me dava uma palmada, né? Então,
Obrigada, mãe. Tem muita coisa aqui, artes que eu fiz e eu não apanhei, gente. E a minha mãe tinha que fazer outras coisas, trabalhar e tudo mais. E teve muita paciência. Nossa, muito bom, graças a Deus. Enfim, e aí eu quero mostrar pra vocês também a minha leitura do momento. Deixa eu só marcar. Ops. Deixa eu só marcar aqui pra não esquecer de onde que eu parei. Então, minha leitura do momento é Primo Levi. É Isto, o Homem? Ou Primo Levi? Que é da editora Rocco. Esse livro vai contar um pouquinho pra gente de um rapaz que foi capturado aos seus 24 anos de idade, porque ele era um judeu italiano. Então, ele foi pro campo de Auschwitz. E lá tinha muitos alemães, né, que comandavam, eram os soldados SS. E lá tinha vários blocos e as pessoas viviam em blocos. E as pessoas que foram capturadas, né, os judeus, eles eram divididos, na verdade, em 3 categorias. Eram divididos em judeus, em políticos e em criminosos. E os que mais eram, vamos dizer assim, que eram perseguidos, que apanhavam, os mais fracotes, eram os judeus, né? Então as pessoas perseguiam demais os judeus ali dentro desse campo de concentração. E aí eles não tinham nomes, né? Eles não eram chamados por nome, mas sim por a numeração tatuada no braço. Então, de 174 mil e poucos já eram judeus. Então, as pessoas sabiam que podiam fazer o que quisessem com elas, porque não ia acontecer nada. Então, para outra categoria, vamos dizer assim, as pessoas eram super condescendentes, abria exceções e tudo mais, mas para esse grupo de 174 mil, penavam. E aí, aqui no livro vai contar também que eles se encontravam, né, marcaram de todos os judeus se encontrarem em um local para, assim, de certa forma, amenizar saudades de casa, da família, das mulheres, dos filhos, mas aí eles ficavam muito mais tristes, porque todo o encontro, eles eram menos, reduziam-se, ou seja, muitos deles já morreram desnutridos na câmara de gás, chagas e tudo mais. Então aí eles decidiram ficar sozinhos mesmo. Então, tá sendo uma melancolia, tá sendo muito, assim, triste ler esse livro. E aí o Primo Levi, pelo que consta aqui, ele conseguiu, né, sair, foi só com outras 2 pessoas que sobreviveram, né, dos judeus, de tantas mil pessoas que sobreviveram, né, nessa época dele, somente ele que sobreviveu e mais 2 pessoas. Então, ou seja, gente, vamos supor, de 10 mil que entraram lá, só 3, ele pode jogar ali no jogo maravilhoso, que ele vai ficar milionário. Mas enfim, então eu tô lendo aqui, eu espero trazer o mais rápido possível esse livro aqui pra vocês, pra gente poder tá batendo um papo sobre esse livro, tá certo? E aí, quero mostrar pra vocês os livros que eu quero fazer uma leitura, ou que minimamente eu estou interessada, e os livros novos. Isso mesmo, pessoal. Tem livros novos na estante, pra honra e glória do Senhor Jesus. Então, os livros que eu pretendo ler é esse aqui, com a adaptação da Clarice Lispector, Viagem de Gulliver, de Jonathan Swift. Então, quando é adaptação literária, pessoal, sinceramente, eu não sei o que os autores, a pessoa que faz a adaptação faz com o livro. Eu sei que o Machado de Assis fez uma adaptação para o Oliver Twist, de Charles Dickens, ele fez uns comentários muito bacanas, que inclusive eu quero ler bastante. Eu só dei uma pitaquinha e já não fiz a conclusão, porque eu tava com outras leituras. Mas, sinceramente, eu vou até dar uma pesquisada, por exemplo, o que Clarice Lispector fez aqui nesse livro, né? Porque eu quero ler a obra original. Não sei se esse aqui é o original, por ter adaptação da Clarice. Mas tá aqui, né? E é isso que eu tenho. Então, este aqui que eu vou fazer a leitura, mas quero fazer a leitura consciente do que a Clarice fez. Prosseguindo, tem também a Pequena Alfabete, que inclusive eu queria fazer uma leitura coletiva aqui com vocês desse livro. Muitas pessoas falam desse livro, esse daqui tá saindo pela La Fonte, é da autora George Sand. Então ela teve que mudar o seu nome, pelo menos, né, para publicar ali os seus livros, mas o nome da autora realmente é Amane Aurore Lucille Dupin. Ela é romancista e nasceu aí na França. Eu comecei a ler esse livro, mas eu decidi dar uma parada, porque eu queria fazer a leitura coletiva. Mas
mas acabou que nem saiu a leitura coletiva, mas eu vou dar o prosseguimento se caso não sair, de qualquer forma. E aí, os livros novos aqui da estante são O Mistério de Agatha Christie, da autora Mary Benedict. Esse livro aqui, se você é uma fã e ávida da Agatha Christie, você deve saber que Agatha Christie é uma mulher muito famosa pelos seus livros de mistério, por aí. Então, a Agatha Christie, em um certo momento da sua vida, ela ficou 11 dias desaparecida. E aqui, esse livro, a missão é desvendar o que a Agatha Christie fez nesses 11 dias. E aí eu fiquei pensando, né, quando eu soube que era disso, que antigamente as pessoas não tinham WhatsApp, não tinha rede social. Então, se elas ficassem sumidas, as pessoas ficavam desesperadas. Hoje as pessoas ficam sumidas, até se somem pra fugir um pouco disso, né? Desse tanto de coisa, tanto de informação. Só uma reflexão. E aí eu tenho também, do autor Raul Pompeia, O Ateneu. Esse livro saiu também pela La Fonte. E, inclusive, eu tenho uns livros aqui dessa editora. Faz parte da coleção Grandes Mestres da Literatura Brasileira. E aí vai contar a historinha, acho que de um rapaz que estuda. Enfim, ó. O Ateneu, considerado o livro que marca um dos mais belos momentos da literatura brasileira. É um estudo psicológico de grande valor imaginativo, investiga a alma infantil e faz uma dura crítica ao sistema de educação dos internatos vigente à época. Para o escritor Mário de Andrade, nesta obra Raul Pompeia teve um único objetivo: vingar-se da educação recebida na adolescência. Um dos maiores estilistas da língua portuguesa, neste texto o autor revela toda a originalidade da sua escrita. Então tá aqui pra gente. E por fim, não menos importante, eu tenho Hamnet, da autora Meg O'Farrell, um romance sobre o luto, a peste, uma das maiores pestes de todos os tempos. Então aqui a gente tem um romance, algo fictício, e Hamlet é o filho de Shakespeare. E Shakespeare, se você souber, tem uma peça chamada Hamlet. Então Hamlet é o filho de Shakespeare, ele faleceu. Então é esse aqui o Hamlet. Então a autora vai falar um pouquinho pra gente sobre a vida de Hamlet, o que aconteceu, o que levou ele à morte e tudo mais. E aí, o fato da vida real, né, do Shakespeare ter perdido seu filho, e aí muitos cogitam que o Hamlet seria, então, alguma representação do seu filho, coisa do tipo. Mas está aqui, ele é bem grossinho, eu gostei bastante. E uma coisa interessante, gente, que não tem aqui na minha cidade, poderia ter, infelizmente a gente encontra só fora. E quando a gente vai viajar, a gente gasta muito dinheiro, então eu pude adquirir esses, né? Mas tem outros também que eu trouxe de presente pro meu marido. Mas esses livros, todos esses 3, né? Cada um, na verdade, foi R$15, né? Então, se eu for numa livraria mesmo, eu passei numa livraria e os preços estavam lá em cima, horrorosos. Nossa, cabeludos, eu não aguentei. Então, aí eu rodei um pouquinho e olha só, R$15. Então, graças a Deus que eu encontrei. E poderia ter mais esse tipo de feira de livro, assim, na minha cidade ou perto aqui, pra gente poder frequentar, né? Enfim, pessoal, acredito que seja isso. Lembrando que os filmes, músicas, vou deixar aqui embaixo pra vocês. Tem uma playlist salva aqui no canal. Então, das atualizações, deixo lá pra vocês, tá joia? E aí a gente se vê, então, nos próximos vídeos. A gente vai conversando. E eu queria ler também com vocês Don Quixote, mas isso é uma conversa para outro momento, porque hoje eu tô com muitas leituras aqui, então. Mas enfim, foi muito bom a sua companhia, obrigada, e a gente se vê então no próximo vídeo.